TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives. Boa tarde, nós estamos aqui no Acesso à Infinitude. Eu sou Caroline Covici. E eu sou Devani Gomes. E hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, né? Exatamente, mas antes de tudo, vamos convidar as pessoas, então, para vir na Pax essa semana, né? Quarta-feira, amanhã e no sábado, a semana celebrando a Semana de Santa Sara. Venha aqui, teremos vários atendimentos especiais, a preço de R$20, 20 minutos, nós estaremos atendendo a Devani com Theta Healing. Então, se você quiser vir conhecer o nosso trabalho, o trabalho de todos os profissionais aqui da Pax, vale muito a pena, né, Devani? Exatamente. Para quem não conhece o Theta Healing e quiser conhecer, é uma oportunidade, né, de você estar conhecendo e passando por uma transformação, não é mesmo? Exatamente. E telefona para marcar o seu horário, né? O telefone vai estar passando aí no vídeo, anota, liga, marca, agende seu horário e aproveite, né? Uma oportunidade. A gente aguarda você aqui amanhã e sábado, né? Exatamente. E também aproveitar que nós falarmos sobre os nossos atendimentos. Nós atendemos aqui na Pax toda terça-feira e sábado com o Theta Healing e Access Consciousness. Então, para você também que quer fazer algum tratamento, está precisando de alguma ajuda, não está sabendo como lidar com as adversidades do mundo, procura a gente, liga, marca um atendimento. Tenho certeza que você vai se encontrar. Você vai sair daqui transformada, vale muito a pena. E no dia, que dia que é, esse mês de junho, dia 23, né, sexta-feira, nós estaremos com uma vivência aqui, falando sobre bloqueios, como limpar. A gente vai fazer uma vivência muito legal. Então, se você tem alguma coisa que você quer tirar da sua vida, que você quer construir, que você quer transformar, que você não quer mais, vem aqui no dia 23 de junho, que você vai sair daqui muito, muito, muito melhor. Essa vivência é 1 quilo de alimento, né, para entrar, não é gratuita. Então, aproveite, né? Quem sabe você... Às vezes, a gente tem alguns bloqueios que a gente não consegue enxergar e a gente vai dar várias ferramentas, uma vivência bacana para você identificar quem que é que está atrapalhando você de caminhar, de ir para frente, né? Exatamente. Então, vamos lá, Devani? Vamos lá, vamos falar sobre autoconhecimento, né? Uma coisa super importante hoje em dia, que a maioria das pessoas não se ligaram ainda que é necessário essa fase, né, de passar por isso. As pessoas procuram tanto transformações, né? Às vezes procura um curso, né, ou uma ajuda, um tratamento, e elas não percebem que para dar continuidade, para você realmente fazer essa transformação, a primeira parte, né, e a mais importante, é o autoconhecimento, né? Então, através do autoconhecimento, que você vai conhecer quais são os seus sentimentos, né? Quais são as emoções que bloqueiam você de você realmente seguir adiante e de você mudar no padrão, né? Através do autoconhecimento, você vai compreender o seu funcionamento, né? O modo como você interage com o mundo, como você interage com você, né? Com tudo que você sente, com tudo que você vivencia, né, Devani? Exatamente. E autoconhecimento é uma coisa bem profunda. Na verdade, às vezes a gente acha que se conhece, mas não se conhece mesmo, porque a gente, às vezes, não sabe porque a gente atrai certas coisas, porque a gente age de alguma forma. E esse trabalho de autoconhecimento, você vai trabalhar internamente, vai conseguir lembrar de coisas que provavelmente pode estar ocasionando algum bloqueio, crenças que você acredita, que se você analisar aquela crença, aquilo que você acredita, aquele ponto de vista que você tem sobre alguma coisa, está, sim, bloqueando você de estar num fluxo de abundância. Então, esse autoconhecimento é um processo, não é coisa assim de um dia para a noite, não é mesmo? É um caminho longo, né? Assim, um caminho que tem que ser sempre feito, né? Que vai fazer com que você se enxergue mesmo, conheça você na sua essência. E as pessoas acabam
falando tanto, hoje em dia a gente escuta muito, né, sobre coaching, PNL e das estratégias que existem aí, né, no mercado, são técnicas que mostram para você estratégias e técnicas que você faz para você realmente alcançar o sucesso. Mas esse sucesso, não adianta você ter toda a estratégia, né, Devani, todo o planejamento, se você não se conhece, se você não tem esse autoconhecimento, né, porque no decorrer desse caminho você vai ter que lidar com situações que vão muito além de estratégia e planejamento. E realmente é esse conhecimento, é você saber realmente o que você quer, né, Devani? Às vezes a gente busca tanto cursos de planejamento e técnicas, né? E faz isso, e faz aquilo, você tem que começar com isso, começar com aquilo. Mas se você não saber realmente o que você é, quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, como que você lida, suas emoções, seus sentimentos, onde que estão suas crenças, nada disso vai valer a pena, né? Nada disso vai te ajudar, né? Então, o primeiro passo para qualquer transformação que a gente procura na vida, qualquer amadurecimento que a gente procura, né? Qualquer foco, objetivo que a gente tenha, se a gente não tiver, primeiro, antes de tudo, esse autoconhecimento, você vai percorrer um caminho muito difícil, muito mais doloroso, né? Penoso. E quando você se abre, antes de tudo, para qualquer coisa que você for fazer, que você for criar, que você for desenvolver, ou que você for fazer um curso, qualquer coisa, construir uma família, um relacionamento, você precisa ter esse autoconhecimento, né? Porque através do autoconhecimento você vai identificar o que realmente faz você feliz e o que não faz, né? O que realmente completa você, a sua alma, e o que não completa. E aí, quando a gente tem esse caminho já mais ou menos, né, uma clareza nesse caminho, as coisas começam a ficar mais fáceis, né, Devani? Né? Exatamente, porque às vezes você não se conhece o suficiente para saber por que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, por que você age de determinadas maneiras. Às vezes a gente está na loucura do dia a dia e a gente não para pensar um pouquinho, né, sobre por que a gente agiu de determinada forma, por que você está atraindo determinadas coisas na sua vida. Então, esse momento de reflexão para se conhecer mais é importante para isso, para você identificar um pouquinho mais, para você saber por que eu ajo assim de determinadas maneiras, por que certas coisas não acontecem comigo e por que com outras pessoas acontecem. Então, é muito importante, porque cada um vive uma história, né? Passa por determinadas coisas. Não é porque eu passei por algo e ela passou pela mesma situação que a gente vai ter a mesma, como diz, a mesma noção do que é, né? Então, cada um, a experiência que a gente vive, a gente age de uma forma, cada ser é único. Então, é importante a gente se conhecer para absorver o porquê que você está agindo de determinadas maneiras, por que aquilo que você passou está te levando para este caminho. Exatamente. As experiências que nós tivemos, né, no decorrer da vida, elas também estão mostrando para a gente o que naquilo nós somos, né? Então, por exemplo, às vezes quando você é criança, quando você é adolescente, você passa por um trauma muito grande na sua vida, né? E naquele trauma, naquela situação, tem algo que você precisa olhar, algo que é seu, né? Até mesmo um trauma, você fala, nossa, mas eu sofri, sei lá, talvez uma violência, e a culpa do outro. Mas existe uma parcela ali que tem algo que você precisa olhar que é seu, né? Então, por que aquilo aconteceu comigo, né? Aonde estava, né, a minha energia, o meu ser vibrando, que permitiu que aquilo acontecesse comigo, né? Então, às vezes a gente se coloca, às vezes até quando criança, numa situação de muita fragilidade, de muita carência, né? E aí a gente passa por algum trauma porque nós não tínhamos ideia ou conhecimento de que aquilo que nós vivenciamos faz parte da gente internamente. Então eu tenho algum sentimento dentro de mim, né, que vai através do meu inconsciente, através da minha energia, movimentar, né, fora de mim, criar, né, situações para que eu compreenda, né, através do fora, o que aqui dentro, né, está vibrando. Então, o autoconhecimento, ele realmente é importante para a gente até compreender os traumas que nós vivenciamos,
né, no decorrer da nossa vida, ou algum momento, ou talvez você nunca tenha passado por um trauma, né, tão forte, tão intenso, mas quais são as atitudes que você tomou, né, e que te fizeram se arrepender, né? Talvez porque realmente aonde ali você estava compreendendo quem você era ou deixando de compreender quem você era, né, Devani? Então, às vezes a gente acaba vivenciando coisas exatamente por falta do autoconhecimento. Então a gente fala, nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu passei por aquilo? Né? Por que fulano fez isso comigo? Né? Por que né, na escola me xingaram? Né? Porque eu estava na rua e de repente, sei lá, me bateram, não sei o que aconteceu. Né? E aí você começa a ter esse autoconhecimento que na verdade não é só a sua capacidade, né? O seu limite, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, o que você gosta, o que você não gosta, mas é um autoconhecimento realmente muito mais profundo, é um conhecimento interno, né? Aonde eu vibro, né? Então que ressonância que eu estou, né, que eu estou atraindo as coisas. E através desse autoconhecimento, e não só o autoconhecimento de uma forma geral do que eu gosto e do que eu não gosto, mas é o autoconhecimento diário, né? Então, eu sei que hoje eu estou numa energia X, né? E através dessa energia, eu sei o que eu estou vibrando. Eu sei o que através dessa energia eu consigo atrair ou expelir, né? Então, é um autoconhecimento diário. Né, Devani? Exatamente. Esse autoconhecimento é ter consciência, né? Porque muitas vezes a gente tem muitas coisas que ficam no nosso inconsciente e a gente não tem acesso ao que está no inconsciente conscientemente. Então, isso vem naturalmente. Então, se você não parar e acessar o que está no seu inconsciente, você age conforme está lá. Então, é como se fosse algo que você age sem pensar muito. Né? Não é uma coisa muito consciente. Então, esse processo de autoconhecimento, você consegue acessar questões que conscientemente você não... Se você parar assim e falar, por que eu ajo assim? Né? Porque algo que me aconteceu há muito tempo pode estar interferindo hoje. Eu não tenho isso, eu não penso isso. E, às vezes, você pode achar que não, mas, no inconsciente, isso ficou gravado como uma verdade. Então, você age conforme essa verdade que está lá, que está gravado como uma verdade. Então, você vai agir desse jeito, mesmo que conscientemente você não acredite e ache que não. O autoconhecimento, ele não está né, na parte cognitiva. Né? O autoconhecimento é aquele algo mais profundo, né, que está instalado em você, que às vezes você, a sua razão, fala, eu não sou isso. Imagina, eu não sou isso, eu não faço esse tipo de coisa. Né? E aí a gente começa a observar dentro de um consultório, a gente vai se aprofundando, e de repente a gente percebe que a pessoa ela é aquilo que ela mais nega que ela é. Né? Por quê? Porque ela não tem o autoconhecimento. Né? A gente tem aqui uma pergunta da Ingrid Doris, que ela fala assim, hoje estou com mal-estar e dor de cabeça, né? Obrigada pelas dicas de autoconhecimento. Obrigada, Ingrid, aí, pela sua participação. Então, se concentra nessa sua dor de cabeça, né? Pergunta assim, de quem que é essa dor de cabeça? E o que isso está me mostrando? Aconteceu alguma situação que você ficou pensando muito, tentando resolver muito e não está conseguindo encontrar respostas, né? Então, o que essa dor ela está querendo te mostrar? Pergunta para ela, né? O que isso está me gerando? O que isso está me trazendo? E que movimento que eu tenho que fazer através dessa dor de cabeça para compreender o que isso está me trazendo no corpo, né? E que movimento que eu posso trazer? Às vezes é uma conversa com alguém, às vezes é resolver alguma coisa, tomar uma atitude, né? Nós temos aqui uma outra, da Jaqueline. Obrigada, Jaqueline, pela sua participação também, que ela fala que ela se sente paralisada nas suas divisões, né? E ela quer resultado, mas não consegue dar uma guinada, né? A maioria das pessoas passam por isso, Jaqueline. É muito comum, muito comum mais isso hoje também. Em dia, né? Nesse momento que a gente está vivendo, tantas coisas acontecendo no Brasil e no mundo, e a gente sempre tentando se encontrar, né? Tentando compreender o funcionamento das coisas. Por que eu acabo vivenciando sempre a mesma coisa? Eu tento mudar, mas eu passo sempre pela mesma situação, pela mesma emoção, pelo mesmo sentimento, e parece que eu não consigo sair disso. Olha para isso. Olha para isso e compreende o que isso está te trazendo.
Né? Então, que situação que é uma situação específica ou são várias situações específicas? Envolve pessoas ou envolve somente você dentro disso? Né? E qual é a situação que você sempre acaba vendo? Sempre como o mesmo resultado. Né? Então, você fala que você quer resultado, mas você não consegue dar uma guinada. Né? Então, olha para as coisas do passado. Olha para aquilo. Tudo que aconteceu. Com o coração. Então, o que cada uma dessas coisas realmente me trouxeram de aprendizado? E o que dentro desses aprendizados eu não olhei, eu não observei, porque eu não aceitei isso, né? Quais são as coisas que você fica repetindo, né? E que você não consegue sair do lugar, né? Então, tem algum padrão ali, né, Devani? Exatamente. Tem algum sentimento que você continua alimentando. Então, observa os seus pensamentos, Jaqueline. Observa com esse autoconhecimento. Realmente, a sair dessa posição de julgamento, né? Porque nós vivemos um mundo de dualidades, então a gente não quer ser ruim, a gente não quer ser feia, né? A gente quer ser a boazinha, né? Mas olha para você, com todos os aspectos, sem julgamento, né? O que você pode aprender com isso? Né? E quais são os seus padrões que está fazendo você ficar no mesmo lugar? Você não conseguir sair desse lugar e ficar estagnada. Às vezes, é porque assim, quando ocorre alguma dor, alguma doença que chega até nós, isso quer nos mostrar alguma coisa, né? Às vezes, isso que a Carol falou, a gente começar a fazer perguntas, né? Por que isso está acontecendo comigo? E tentando lembrar, né, ver se vem alguma coisa. Conforme a gente lança uma pergunta, e lança a pergunta e deixa, o universo vai te trazer a resposta para isso. Porque, às vezes, você fica com um monte de problema na cabeça, dando mais foco para o problema do que para a solução, e você vai atrair mais problemas, né? Você não está aberto para encontrar soluções. Então, faça a pergunta e deixa. Sinta. Veja o que o universo vai te mostrar. Às vezes a resposta vem através de um insight, ou de uma leitura em alguma coisa, ou até um vídeo como o nosso, não é mesmo? Então, para Ingrid, você e Jaqueline, primeiro pergunta, né? O que isso está querendo me mostrar? Né? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Não sei se a Ingrid sempre tem essas dores de cabeça, esse mal-estar, né? Ingrid, pergunta. De quem que é isso? De quem que é esse mal-estar, essa dor de cabeça? É realmente meu? Se não for seu, devolve, né? Para o universo, para ele transmutar toda essa energia, né? E Jaqueline, pergunta para você, o que eu posso aprender com tudo isso que eu vivenciei? E através de tudo isso que eu aprendi, que eu vivenciei, como que hoje eu posso usar e fazer diferente, né? Então, para vocês que têm também dúvidas assim e querem, né, alguma ajuda, alguma contribuição, como a Ingrid e a Jaqueline, mande perguntas aqui pelo Facebook, né, ao vivo, e a gente vai esclarecer para vocês e ajudar, né, Devani? Dar uma contribuição aí para trazer mais clareza, né? E isso que a Jaqueline realmente falou é muito comum hoje em dia. A gente vê muito isso, né? Porque a gente não compreende o que é uma situação, né, ou várias situações estão trazendo para a gente como um autoconhecimento daquilo que a gente verdadeiramente é, né? Então, a gente tem algum padrão, né? Então, você pode ter algum padrão aí que você está alimentando esse padrão com atitudes. Né, às vezes você pode estar com medo de alguma coisa, de tomar uma atitude e, de repente, não sabe dessa atitude o que vai vir. Então, o medo, ele bloqueia bastante também, né? Então, às vezes, por medo de dar um passo, a gente fica parado. É melhor eu ficar nessa zona de conforto, onde eu sei o que é, do que eu dar um passo que eu não sei para onde eu vou, né? Isso é muito comum. Então, normalmente, essas situações deixam a gente bloqueadas, né? Falar, deixa melhor eu ficar aqui, né? Que é mais fácil. Que é mais fácil. Vai que eu dou um passo, eu vou para uma área que eu não sei como vai ser. Você pode até visualizar algo bom que vai acontecer, mas provavelmente você pode estar visualizando algo de ruim que pode acontecer. E aí você fica parada, né? E tem aquela situação também. Então, assim, se eu deixo, como a Devani falou, eu vou, né, deixar uma carreira, um emprego e encontrar uma outra carreira, um outro emprego, ou você já tem até em vista, mas ainda tem aquela insegurança, pergunta para você, e se você escolhesse esse novo, o que você teria que deixar para trás? Às vezes a gente tem que deixar para trás parentes,
pessoas, amigos, familiares, não sei, alguma coisa que a gente precisa ainda ficar naquele velho, né? Alimentar aquele velho, porque a gente pode ser que, se a gente der um passo ou dois para frente, nem todo mundo vai acompanhar. E como que é você ficar no novo, né, e ter que deixar alguma coisa ou alguém para trás? Né? É fácil para você? É difícil? Né? Então, o que você ainda continua alimentando, né? E que você está impedindo de acessar esse seu autoconhecimento? Porque o autoconhecimento ele vai trazer a consciência, mas é uma consciência maior, né? Uma consciência que não está na lógica, né? Do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio, mas na lógica desse algo maior que a gente tem acesso e que nós somos, da onde nós pertencemos, né? Como nós falamos a semana passada sobre os planos de existência, né? Que nós todos estamos, né, vivenciando aqui através desse maior, né? E que nós somos uma contribuição para esse planeta, né? Para essa terra, para as pessoas, né? Porque todos nós somos filhos de mestres, né? Do mestre maior que é o Criador. Então, o que você pode realmente mudar na sua vida? O que você gostaria de mudar na sua vida que trouxesse para você mais consciência de quem você verdadeiramente é? Exatamente. Nesse aspecto, né, a Jaqueline, a partir do momento em que você passa por um processo de autoconhecimento, torna-se mais fácil você escolher situações, escolher pessoas, porque você vai estar mais consciente de que qual o caminho melhor, não é mesmo? Então, nesse momento, às vezes, quando a gente está nesse momento paralisado, o que eu faço? Se eu for por esse caminho, pode acontecer isso, meus parentes podem se afastar. Então, quando você passa por um processo de autoconhecimento, você passa a entender melhor qual caminho que você deve seguir, que vai ser mais fácil, mais leve para você, que vai depender de sua escolha, não das escolhas da sua mãe, do seu pai, de outras pessoas. De algum parente. Porque quando a gente tem conhecimento, tem essa consciência realmente de quem nós somos, né, na plenitude, em todos os aspectos, né, fica mais fácil da gente fazer uma escolha, né? Porque quando a gente não tem o autoconhecimento, né, de quem realmente nós somos, da nossa essência maior, né, o que eu faço? Eu vou escolher às vezes algo muito, muito mais difícil para mim, muito mais doloroso, que me dê muito mais trabalho, que seja mais longo o caminho, né? Agora, se eu tenho autoconhecimento e esse autoconhecimento cria em mim essa consciência maior, essa conexão com o Criador, com o Divino, eu sei aonde eu vou, eu sei com quem eu vou, eu sei se aquilo é bom para mim, se realmente aquilo vai me satisfazer internamente. Porque quando a gente não tem essa consciência, a gente mergulha em tudo, não mergulha em nada, né? Ou a gente tem, né? A gente vai com tudo, sem limite, sem nada, ou a gente começa a ter vários medos, né? Então, quando a gente começa a criar essa consciência em todos os aspectos, né? Ele não vai interferir apenas só no trabalho, mas vai interferir nos seus relacionamentos, na sua família, né? Nos seus sonhos, né? Principalmente. Então, quando a gente cria consciência, a gente sabe realmente os nossos sonhos e o que para a gente traz essa consciência do propósito, né? Porque o propósito de vida ele é muito, muito conectado com esse autoconhecimento, né? Então, quando eu começo a me abrir para essa consciência maior, eu começo a me abrir para a compreensão dos meus movimentos, daquilo que eu sinto, dos meus padrões, né? Do que eu faço e do que eu preciso ainda aprender, né? Fica mais fácil. Exatamente, porque fica tudo é mais fácil até para a gente decidir, né? Porque você não vai sofrer tanto, porque você já sabe como você funciona, qual é o caminho mais fácil. Então você passa a não sofrer mais, como você está sofrendo aí, passando por situações paralisadas, porque você já sabe,
qual vai ser o melhor caminho, né? As coisas começam a fluir melhor, tanto no aspecto, como a Carol falou, de um propósito de vida, relacionamentos em geral, tudo vai melhorando, porque você sabe como você funciona, qual é o seu caminho. Então, é mais fácil, tudo mais rápido, mais fácil, mais leve, né? Mais divertido. Exatamente, porque não adianta ficar também falar, eu vou passar por esse processo de autoconhecimento, então vai ser um processo doloroso, cansativo, né, desgastante. Não, né, tem que ser leve, tem que ser fácil, tem que ser divertido, como a Devani falou, né? Então, como que você pode encontrar, né, e promover isso para você, né? Uma das formas, né, pela qual eu e a Devani trabalhamos é a que a gente compreendeu e que vivenciou que realmente foi o caminho, né, para nós. E que a gente vê hoje que, graças a isso, hoje nós estamos nesse autoconhecimento, né? Estamos trazendo para as nossas experiências mais consciência, né? Porque a gente acabou se permitindo a receber isso, né? E a gente acabou se permitindo através de terapias, através, né, dos estudos, através do nosso trabalho, né? E uma das formas que nós encontramos que para a gente foi realmente muito de clareza, né, foi através das terapias, né, Devani? Que hoje nós trabalhamos e que faz parte da nossa vida. A gente compreende que através dela esse autoconhecimento foi muito automático, foi muito mais fácil. Não teve aquela dor, não teve aquele sofrimento, né, aquele desgaste de compreender isso, compreender aquilo. Não. Né? E o que a gente ensina no consultório, que a gente passa no consultório, é exatamente isso. Então, a partir do autoconhecimento, você consegue compreender tudo o que aconteceu na sua vida, né? E compreender os caminhos que hoje você pode percorrer. Exatamente. Né? Através das terapias, as coisas começam a ser mais leves, mais fáceis, né? Porque conforme a gente vai trabalhando com as pessoas em consultório, a gente consegue, às vezes, enxergar aonde começou tudo. Então, às vezes, lá atrás começou algo que desencadeou tudo que veio depois. Então, quando a gente acessa isso e consegue fazer uma mudança, tudo que vem depois muda. Então, acaba sendo de uma forma... Você não precisa ser um caminho tão longo, né, de ficar lendo muito, de ficar pensando muito. Você acaba acessando muito mais rápido através das terapias. Então, é uma forma muito, muito rápida, né, de ter resultados fantásticos. Né? Exatamente. E as terapias que nós atendemos, né, são várias. A gente trabalha muito com terapias energéticas e quânticas. Né? Aqui na Pax a gente atende com Theta Healing, com Access. E essas terapias, elas trazem exatamente isso. Né? Então, ela vai no funcionamento, né, que você vivencia, né? Então a gente compreende que tudo existe uma explicação, né? Não é porque eu faço isso, mas é porque minha mãe fazia também, então tá tudo certo, né? Mas por que sua mãe fazia isso, né? Tem aquela história que uma menina, ela tinha acabado de casar, tal, e ela foi fazer um frango que a mãe dela fazia. E a mãe dela cortava o frango em pedaços para colocar numa panela. E aí o marido chega e fala para ela, mas por que você não pega o frango e coloca inteiro na panela? Ele cabe aqui, não precisa você cortar. Não, mas minha mãe falou que esse era o certo. É assim que se faz. Mas por que você faz isso? Não tem necessidade. Não, esse é o certo. Mas por que é o certo? Eu não sei. Minha mãe fazia, então eu vou fazer igual. E ela foi e perguntou para a mãe dela. Mãe, mas por que você corta o frango desse jeito? Ela falou, porque esse é o certo. Mas por que esse é o certo? Não sei, minha mãe fazia. Aí ela foi perguntar para a avó. E a avó chega e fala para ela assim, porque a panela era pequena, então a gente tinha que cortar o frango, né? É exatamente isso. Então a gente fica olhando e repetindo e a gente acha que é por uma coisa. Se a gente for mais profundo, a gente percebe que não é nada daquilo que a gente criou na nossa vida, na nossa cabeça, e a gente acaba vivenciando e passando anos dentro desse pensamento, dessa atitude, porque alguém lá atrás falou que era assim que é o certo. Exatamente. Às vezes você está vivendo algo que não é seu, né? Porque quando a gente é pequeno, imagina quando você era pequeno ali, quanto você escutava a sua mãe, seu pai, né? As pessoas em volta falando as coisas. E conforme você vai escutando determinadas coisas muitas vezes, aquilo vai ficando gravado. E você acredita.
né? Você acredita que aquilo possa ser uma verdade, mas quem disse que aquilo é uma verdade para você? Aquilo é certo para você? Às vezes você faz algo achando que é verdade, mas não acha que é certo, mas faz porque você acha que é, como a Carol falou. Então você vai estar sempre passando pela mesma situação porque você acredita que aquilo é o certo. Né? Então, por quê? Porque aquilo foi colocado na sua mente quando você era pequena. Colocado e está enraizado, verdade. né? Foi colocado como verdade e você vivencia aquilo como verdade. Né? Isso que a gente fala desse autoconhecimento. Né? Quando a pessoa ela tem o autoconhecimento, ela tem consciência, ela vai olhar para uma situação dessa e vai falar: por que eu estou repetindo o mesmo padrão dos meus pais? Ou por que eu estou repetindo o mesmo padrão, sei lá, do meu marido? Por que eu estou repetindo o mesmo padrão que minha tia-avó tinha e eu estou fazendo exatamente a mesma coisa? Né? Essa consciência, ela olha para isso para um aspecto diferente. Né? É aquele ditado que fala para você sair fora da caixa. Né? A gente é muito assim, muito cheio dos julgamentos, do ponto de vista, que faz a gente ficar dentro de uma caixa, olhando para aquilo, para sempre as mesmas coisas. Né? A gente não consegue olhar, expandir e ver que existe além. Né? Se você abrir a tampa da caixa, existe luz, existe infinitas possibilidades fora dela. Né? Então, o que você está criando por você não ter esse autoconhecimento? E às vezes a gente chega, aí às vezes a pessoa identifica que ela está agindo de acordo com algo que não é dela, mas ela como faz, né, para mudar depois de uma vida inteira agindo de uma forma, atraindo aquilo e fala: e agora, como que eu vou lidar com isso? Né? Por isso que a gente fala, as terapias ela nos permite acessar essas informações, mudar, né, limpar, transformar essas coisas que não são suas, que você está vivendo. A gente vai na raiz da situação. Então, a pessoa, né, vem com uma dor, uma queixa, um trauma, uma situação, e a gente vai olhar para aquilo, né, através das nossas técnicas, olhar para aquilo, e a gente vai identificar primeiro qual é o padrão que ela está alimentando, qual é o mesmo pensamento que você alimenta, quais são as mesmas ações que você alimenta que está te trazendo para você sempre o mesmo resultado. Né? E a gente vai, além disso, a gente vai ver o que é aquilo, a quem aquilo está relacionado, né? Que situação que aquilo está relacionado. Às vezes é uma situação que você nem lembra mais, você fala: nossa, mas nem lembrava mais disso. Mas é naquela situação que alguma coisa foi criada dentro do seu inconsciente e que você continuou, através desse inconsciente, alimentando. A gente não sabe como, né, de qual forma que foi, mas ele foi alimentando para você sentimentos, emoções, sensações, padrões, crenças, pontos de vista, que faz você ficar sempre na mesma situação e você vivenciar sempre a mesma situação. Né? Às vezes a gente passa por um relacionamento com um cara, sei lá, e que o cara, ele é violento. A gente termina, fala: não, ele era meio violento, eu vou terminar. Aí você namora com outro cara, ele é exatamente violento do mesmo jeito. Né? Você fala: não aguento mais isso, chega, eu vou terminar. E aí você namora com outro cara, e o cara também ele é violento. Você fala: mas por que eu vivencio sempre a mesma situação? Porque eu sempre acabo me relacionando sempre com o mesmo tipo de pessoa, só muda o nome, mas parece que é sempre a mesma pessoa. Né? Que padrão, que pensamento que você tem em relação a isso, ao relacionamento? Né? Então, dentro da terapia, a gente vai olhar isso de uma maneira muito mais profunda. E a terapia ela vai trazer para você esse autoconhecimento, né? A consciência do que realmente está acontecendo com você, o que acontece com você, né? Como você modifica isso, né? E o que diante disso você pode fazer, né? E o que isso está te trazendo, o que isso está te servindo. E aí você aprende, você compreende tudo isso, e isso é limpado. E aí te abre um caminho para possibilidades, oportunidades diferentes de você realmente vivenciar uma outra coisa que você ainda não vivenciou, né? Porque você ainda fica preso naquele padrão. Às vezes a situação está te servindo para alguma coisa, né? Então, é como tem pessoas, né, que às vezes criam uma doença porque aquela doença está servindo para ter mais atenção de alguém. Atenção da família. Então, como que eu vou tirar essa? Então, se eu tirar essa doença da minha vida, eu vou tirar a atenção da minha família. Então, é melhor deixar a doença. Então, a gente tem que entender também para que está servindo as coisas, né? Porque a gente tem aquele padrão de que se eu não estar doente, né, Devani, ninguém vai olhar para mim, né? Então, tudo que acontece, a gente tem um aprendizado. E aquilo, de certa maneira, até mesmo na dor,
aquilo está beneficiando a gente. E a gente fala, não, mas eu não quero ter dor, eu não quero sentir dor nas costas, enxaqueca, eu não quero ter mal-estar, imagina. Mas a gente começa a analisar dentro do consultório, a gente percebe que aquilo, para ela, satisfaz em algum aspecto. Né? E a gente consegue, através das terapias, identificar, limpar esse padrão e fazer com que você possa continuar tendo, né? O que você pode continuar tendo a atenção da sua família sem precisar da doença. A gente vai colocar tudo isso na pessoa. Então, a pessoa vai sair pronta para, ok, eu não preciso mais da doença, né? Para vivenciar então, esse algo novo, né? Então, é limpar todos esses padrões, isso que ela alimenta, né? Esses pontos de vista, esses sentimentos que ela alimenta, que para ela isso ainda é válido, isso para ela ainda, né, vale a pena alimentar. Então, a gente faz uma limpeza nesse campo dela, nesse inconsciente, né? Para trazer para ela realmente que ela pode vivenciar algo novo. E que isso é possível, né? Porque senão, às vezes, a pessoa, sarou, né, da doença, ela vai criar alguma outra doença, uma outra coisa para ela ter aquilo. Então, a gente precisa limpar esse padrão, né? Porque senão vai começar a se repetir porque é aquilo que está trazendo a atenção das pessoas, é aquilo que está trazendo o que ela quer. Então, a gente tem que limpar isso e fazer ela ter consciência que ela pode ter aquilo sem precisar da doença ou de outra coisa que ela tenha. Exatamente. O movimento que a gente faz, né, depois de uma terapia, também é muito importante, né? Porque tem gente que vem, então você vai fazer tudo para mim, você vai descobrir aí, né, o que tem que fazer, tal. Tá tudo certo, não preciso fazer nada, né? Existe esse movimento e a gente consegue compreender, né, que esse movimento também de começar a fazer algo novo é importante através dessa consciência, através desse autoconhecimento, né? Então, tudo isso é levado em consideração dentro de um atendimento, dentro de uma terapia, né? Que eu e a Devone nós fazemos. Porque não é só também você limpar aquele padrão e falar para a pessoa, tá ótimo, já limpamos, mas o que a partir desse novo você pode criar? Agora, você não tem mais nada disso. O que você pode criar através desse novo, né? Então, a gente também engaja a pessoa, a gente também mostra para ela e direciona que ela pode ter possibilidades totalmente diferentes e que ela precisa fazer esse movimento para realmente vivenciar essas possibilidades. Porque senão você fica estagnada, né? Você acaba não saindo do lugar. Tá bom, eu limpei, mas e aí? Né? E agora? O movimento ele é muito importante, a ação ele é muito importante, a atitude ele é muito importante. Né? Então não adianta você ficar sentado o dia inteiro, né, esperando o príncipe encantado se você não sai de casa, se você, sei lá, né, não vai para algum lugar. Né? Ele não vai chegar na sua porta e falar, oi, você me chamou e estou aqui. Né? Então, a gente limpa o que tem que limpar, os padrões que impedem você de fazer o movimento, mas existe esse movimento que é através desse autoconhecimento, dessa consciência que você vai compreender e falar, agora sim, eu já retirei tudo aquilo, não tem mais nada que me bloqueia, agora eu vou fazer o movimento. Aí você começa a agir diferente, né, para mudar, porque se você continuar sem ter a consciência, sem se conhecer, provavelmente você vai continuar repetindo. Então, por isso que é muito importante se conhecer, né, o autoconhecimento, ter consciência disso tudo, para você mudar o novo caminho, né, trilhar um novo caminho e não insistir nos mesmos problemas, né? Exatamente. Então, se você realmente está querendo compreender e está querendo vivenciar esse algo novo, quebrar esses bloqueios, essas limitações que você constantemente está vivenciando, né, está alimentando, né, vem fazer uma sessão com a gente de Theta Healing ou de Access, né, para você compreender o quão profundo é esse tratamento, quão profunda é essa técnica de autoconhecimento e de consciência, né, e que o quanto isso vai gerar na sua vida, porque às vezes a gente limpa, um aspecto de um relacionamento, problemas de relacionamento, e aquela pessoa, depois daquilo, ela começa a melhorar o trabalho, ela começa a melhorar a relação dela com a família, ela começa a se transformar, porque às vezes um aspecto em determinado assunto da sua vida ele está envolvendo todos os outros, né? Então, quando a gente liberta a gente está automaticamente libertando todas. Né? Normalmente está sempre interligado, né? Um problema ele vai estar refletindo em toda a área, né? Você vai ter
problema na área de relacionamento, profissional, financeira, enfim. Está tudo interligado. Então, a partir do momento que você começa a fazer essa ação de se conhecer, normalmente todos os caminhos começam a se abrir, né? E eliminar essa comparação que a gente tem, né? Que assim, a gente olha e fala, nossa, mas o outro ele é isso, ele é aquilo, né? Ele faz isso, ele faz aquilo, e eu não sou assim, por que eu não sou assim? Eu quero ser como ele, né? Esse autoconhecimento, ele vai compreender que você é tão grandioso como aquele outro que você admira, né? Só que você está fora da sua energia, por isso que você não consegue fazer o que ele faz. Quando você entra dentro da sua energia, quando você traz a consciência de quem você verdadeiramente é para você, você vai construir muito mais que ele, né? Por quê? Porque você vai estar dentro de você, você sabe qual que é o seu poder, você sabe qual que é o seu propósito, né? Você vai vivenciar esse autoconhecimento, porque você vai identificar onde que estão seus bloqueios, e você vai lá e você transforma isso, né? Então, essa comparação que a gente tem com o outro, né, é a primeira coisa que impede a gente de acessar essa consciência maior que existe na gente, de acessar esse autoconhecimento. Você passa a se aceitar mais, né? Não querer ser igual ao outro, porque vivenciar a vida do outro. Cada um está aqui para viver a sua vida, né? Você não pode achar, eu quero ter a vida igual a dela. Cada um é único, cada ser é único. Ninguém vai ter uma vida igual, porque ninguém percorreu o mesmo caminho. Cada um percorreu o mesmo caminho, cada um tem um propósito, cada um tem um caminho que tem que percorrer. Então, a gente não pode ficar se comparando ou julgando, né, o outro, o que é certo, não, isso está errado. Você vai ter mais consciência disso, né? E saber que você não tem que se comparar, ser melhor ou pior do que outra pessoa, né? Exatamente. Aí quando a gente já começa a quebrar, né, essa comparação, a gente começa a quebrar também uma série de julgamentos que a gente tem, né, do que é melhor, do que é pior, né? Porque você olha para uma coisa e você fala, nossa, mas aquele é tão melhor que eu, nossa, mas ele tem um carro tão melhor que eu, mas ele tem isso, nossa, mas é tão melhor que eu, né? E aí você olha e você fala assim, nossa, né? Ele é muito melhor que eu. Nossa, eu perto dele sou fichinha, eu sou uma formiga, né? Por quê? Porque eu fico dentro do julgamento, né? Então eu fico olhando para o outro, olhando tanto para o outro, que eu saio de mim, da conexão comigo, e aí eu perco totalmente essa consciência de quem eu verdadeiramente sou, do que eu posso fazer, né? De toda a minha energia, até onde eu posso chegar, né? Até onde eu posso ir e até onde eu posso conseguir, né? E o caminho que eu faço, que pode ser muito mais fácil. E você passa a olhar mais para você, né? Porque às vezes quando você começa a olhar muito para o outro, você está gastando a sua energia olhando a vida do outro, né? Por que eu não tenho o carro dele? Por que eu não tenho a vida dele? E esse processo de autoconhecimento, você passa a olhar mais para você, né? Você passa a se enxergar mais, né? A estar mais empoderado. Isso te dá um empoderamento em você, de você estar mais contente com a sua vida, com as suas coisas, e pôr mais energia na sua vida. E a partir do momento em que você foca mais no que você quer, em como você é e se aceita como você está hoje, e vê os seus pontos que precisa melhorar, e melhora, e ok, está melhorando, você vai se sentir mais forte, né, para seguir. E vai deixar de olhar para o vizinho, para o amigo, para o tio, né, para o outro que está tendo algo, né? Você vai se olhar mais e vai se sentir mais forte e vai estar contente com o que você é. Exatamente. A gente podia fazer uma meditação de uns 2 minutinhos. Vamos fazer uma respiração? Vamos fazer uma meditaçãozinha de uns 2 minutinhos, uma respiração, para começar a abrir para você essa energia, né? Essa consciência maior. Tá? Então vamos lá, vou pedir para você aí de casa, que você está vendo, onde quer que você esteja, para você fechar os olhos, respirar, começar a respirar profundamente, né? Colocar os 2 pés no chão, né? Para você compreender que você está aqui neste planeta, conectado com essa energia da Terra, né? E aí você vai respirando profundamente, como se você puxasse a energia que entra pela sola dos pés e vai subindo essa energia, saindo pelo topo da sua cabeça, né? E você percebe que essa energia, ela vai expandindo, é como se você
começasse a crescer. Né? Então você vai crescendo, você vai expandindo, expandindo, expandindo. Né? Você vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, que você vai ultrapassando esse lugar que você está. Você vai além disso todo. Né? E de repente você começa a olhar para dentro do seu coração. E nesse seu coração sai uma grande luz branca. Né? E aí você vai percebendo nesse coração a sua potência. Tudo que você é, toda aquela força que você tem, né? Todo aquele poder que você tem de criar, de desenvolver. E vai olhando os medos também. E você olha para esse medo e fala assim: eu te reconheço, medo. E eu sei que através desse medo eu estou compreendendo o que verdadeiramente eu desejo. Através desse medo, eu olho para mim. Eu olho o que está me impedindo de ser tudo isso que eu quero ser. E aí o medo vai embora. E aí você começa a se abrir e se expandir. E você vai olhando que dentro de você existe uma amorosidade muito grande. Uma amorosidade gigantesca, maior. Maior que a sua compreensão. E aí você vai olhando para você, sentindo a sua conexão com a sua essência, com o divino, com o Criador. E você vai olhando para dentro de você, se abrindo para esse autoconhecimento, para a consciência de quem você é, de tudo que você pode ser. E nada, neste momento, impede você de ser isso. Nada. E aí você vai entrando em contato com toda essa sua força, com todo esse seu poder. E você fala para você: ancora em mim toda essa minha força, todo esse meu poder. E eu vivencio isso neste exato momento. Eu reconheço em mim tudo isso nesse exato momento. Eu ancoro em mim toda a minha energia, meu poder de criar. Eu ancoro em mim a minha força e o meu poder de regenerar. Eu ancoro em mim a minha força e o meu poder de me curar. Eu ancoro em mim a minha força e o meu poder de vivenciar tudo aquilo que eu quero. Tudo aquilo que é meu. E que agora eu me abro para ser tudo isso. E vai sentindo isso em você. Respira profundamente. E deixa isso aumentar em você. Ir muito além da sua capacidade de compreensão. E vai respirando. Profundamente. E soltando o ar pela boca. Respira profundamente. E solta o ar pela boca. Mais uma vez. Isso. Lentamente vai abrindo os olhos. E trazendo a consciência de onde está, do corpo que tem, da sua energia. Entrando em contato com você. E compreendendo que agora você é. Porque você acessou essa sua consciência maior. E que você pode tudo isso. E que nada impede você de ser tudo isso. Basta você realmente querer. E que você pode, além disso. E que está tudo aí dentro de você. Toda a sua força, toda a sua capacidade de compreender, de aceitar, de vivenciar, de ser. E você é tudo isso. Agora, neste exato momento. Então, o que você pode fazer e criar com essa energia, com essa consciência? E o que você pode transformar através dessa consciência, dessa energia? Né? E o que você pode construir através disso tudo? Né? Estamos no tempo? Tá acabando? Tá bom, a gente já está então finalizando o programa de hoje. A gente agradece a participação de todo mundo no Facebook, da Ingrid, da Jaqueline. Obrigada por vocês terem mandado suas perguntas, por vocês estarem aqui conosco. E né? Esperamos vocês amanhã e sábado aqui na celebração da Santa Sara. Venha conhecer nosso trabalho, venha conhecer o trabalho do pessoal aqui da Pax, com certeza. Vão ser vários atendimentos por um
20 minutos, por 20 né? reais. 20 reais, um valor super simbólico, realmente para você vir e você ter essa possibilidade de vivenciar tudo isso e muito mais. Então, vão ter todos os profissionais aqui esperando você, para realmente você poder transformar a sua vida. É o início, né? Esperamos vocês, então. Então, até lá. Até essa semana. Obrigada. Tchau. Até. Tchau. Olá, tudo bem? Eu sou Karine Kubice, nós estamos aqui no Acesse Sua Infinitude. E eu sou Devani Gomes e hoje nós viemos aqui para te fazer um convite. Nós estaremos participando da semana de celebração de Santa Sara na Pax. Isso que será no dia 24, das 13 às 16 e no dia 27, das 9 às 16. Nós estaremos fazendo leitura de campo energético e limpeza do bloqueio, usando a técnica Theta Healing. Então, se você quer conhecer, se você quer saber mais, se você quer passar por essa experiência, vai até a Pax, né? No dia 24 e 27 de maio. A Pax fica na Avenida Brasleme, 1373. Né, Devani? Junto com a gente vão ter vários outros profissionais. Vai ter vários profissionais. A gente vai estar fazendo um atendimento de 20 minutos, né? Vai ser pequeno o atendimento, mas com certeza vai dar para você sentir como que é a técnica, né? Para você que não conhece, tem curiosidade, é a oportunidade de você vir nos conhecer e conhecer a técnica. Exatamente. Então, se você quer passar por essa experiência, vai até a Pax no dia 24 e 27 de maio. Vão ter vários profissionais que vão oferecer o seu trabalho com toda a dedicação, amor, carinho para você. Então, você vai poder passar com vários profissionais, né? São sessões curtas com valor super simbólico, né? Celebrando a Semana da Santa Sara Kali. Então, vai até a Pax, faz essa experiência, né, Devani? E a gente vai estar esperando você lá, hein? Exatamente, a gente espera você lá. Então, dia 24 e 27 de maio, na Pax, na Avenida Brasleme, 1373. A gente espera por você. Até lá. Tchau.